Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula remota, né? Continuando o nosso livro, viu, meus alunos de oitavo ano? Vamos falar sobre o pioneirismo inglês. Isso aí está no seu livro, tá bom? Como vocês não têm o livro ainda, então estou colocando aqui no slide, tá certo? Você se lembra que na aula anterior nós falamos sobre a Revolução Industrial, aquela questão que as fábricas começaram a surgir, não é? Na Inglaterra, né, as indústrias, as fábricas, né, internas, digamos assim, fábrica interna, que era aquela oficina que as pessoas tinham em casa, transformaram-se em grandes indústrias, né, e surgiram os grandes donos, né, empresários naquele tempo, e isso contribuiu demais para o crescimento, né, da Inglaterra principalmente. A Inglaterra saiu na frente nessa questão de maquinário, né? A máquina a vapor e tal, e tantas outras coisas mais, certo? Aí, nós vemos aqui que o primeiro país, pioneirismo quer dizer, o pioneiro é o primeiro, aquele que primeiro fez, é o chamado pioneiro, ok? Então, os ingleses foram pioneiros nessa questão de invenções de maquinários lá na Europa, tá certo? E alguns fatores fizeram a Inglaterra ser pioneira nessa área. Um fator foi os capitais acumulados por meio de pirataria na costa da Ásia, certo? Então usaram muito piratas. Vocês devem lembrar que na aula presencial eu falei dos corsários, na época da Rainha Elizabeth. Os corsários, por que é chamado corsários, recebiam uma carta de curso, que era uma carta que dava direito a eles de fazer pirataria no mar em nome da monarquia na Inglaterra. Parece uma coisa estranha, né? Mas isso aconteceu. Os corsários eram como aqueles piratas liberados para fazer pirataria em nome da rainha. Então, esses capitais acumulados por meio da costa da Ásia, da África e da América e do comércio, incluindo o tráfico de escravos com as colônias e outros países. Isso aí fez com que a Inglaterra crescesse muito, né? A mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para a cidade por causa dos cercamentos. Cercamento aqui foram os governos, as autoridades começaram a cercar a área para que eles pudessem fazer os objetivos deles e tal, e as pessoas perdiam suas terras, porque o governo cercava várias áreas, né? E aí é o cercamento. Então eles perdiam as terras e tinham que ir para outras terras, né? E aí muitos perdiam a sua fonte de trabalho e iam tentar trabalhar nessas indústrias que estavam surgindo agora e recebiam pouco e era mão de obra barata, né? Certo? As máquinas, né? Então a Inglaterra é pioneira nessa questão de invenção de máquinas que a gente conhece hoje, algumas, né? Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas foi a Inglaterra. Foi a primeira indústria, o primeiro país a se mecanizar, ou seja, fazer máquinas mecânicas. Antes você vê que as carruagens eram puxadas a cavalo, não era tração animal, não tinha tração motorizada. E aí essas máquinas foram criadas, né? Uma das primeiras máquinas criadas foi a de tecidos de algodão. Essa foi uma das primeiras máquinas criadas, certo? Para fazer tecido de algodão, máquinas de tecelagem. O empresário inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo. Então, por que o pioneirismo em algodão? Porque o tecido era uma das grandes marcas da indústria. A venda, a compra e venda era muito grande. Então os empresários viram, aí é que nós vamos ganhar dinheiro. Então começaram a investir em máquinas de tecelagem, de tecidos de algodão, ok? Além disso, o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do nosso Brasil aqui, produzido por escravos, era relativamente barato, o que contribuiu para o lucro maior dos ingleses lá, né? O algodão saía num preço abaixo do mercado e eles se utilizavam desse algodão para usar nas indústrias de tecelagem, né? E de têxtil
para poder fazer tecidos. Então isso foi uma coisa importante na indústria lá da Inglaterra. Inicialmente as máquinas eram feitas basicamente de madeira, certo? De madeira. Por exemplo, aquele moinho a vapor, nós falamos na aula anterior, não é? Então o moinho era todo de madeira, movido a vento e a água, né? Moinho a vapor não, moinho a vento e a água, certo? A vapor vão ser as locomotivas, vão ser os barcos, né? Então as máquinas eram de madeira. Só que quando descobriram a força do vapor para movimentar máquinas, então foi preciso que as máquinas fossem feitas com ferro, porque uma máquina de madeira não ia suportar o vapor. Iriam simplesmente, o vapor quente, iriam até queimar a madeira não ia suportar. Então era preciso máquinas de ferro para suportar o calor do vapor, ok? E a energia a vapor pode ser aplicada a diversos ramos da indústria, depois que construíram as máquinas de ferro. Daí a criação de um barco a vapor, de locomotiva a vapor, inventos que revolucionaram o século XIX, certo? Que até então os veículos eram de tração animal, aí agora passaram a ser de tração a vapor, sem precisar de um animal puxando, ok? Já eram aquelas máquinas que nós conhecemos um pouco hoje, né? Eu até falava na aula passada que um exemplo de uma máquina a vapor, uma locomotiva, era chamada Maria Fumaça, antigamente, né? Até muito tempo aí atrás ainda se via Maria Fumaça andando por aí. Então veja bem, a existência de ricas minas de carvão de ferro, certo? Foi outra coisa importante para o avanço da industrialização nesse tempo da reforma, né, industrial na Inglaterra. Necessário para a indústria e de um comércio interno que se desenvolveu bastante graças à abolição dos antigos direitos feudais, certo? Então, o carvão que era queimado para funcionar as máquinas a vapor. Então, somou-se o útil ao, né, agradável para que as coisas funcionassem. O puritanismo também ajudou. Os puritanos foi aquele grupo que surgiu, que contestou, né, a influência católica na Inglaterra, e o próprio, né, anglicanismo, e os puritanos queriam a igreja mais pura, mais próxima da Bíblia, e esse grupo influenciou demais a Inglaterra. E a influência deles, que a força do puritanismo, que não condenava o lucro e que pregavam a vida disciplinada e voltada para o trabalho. Então eles incentivavam o lucro e tudo, e aí as indústrias desenvolveram-se ainda mais. E a Revolução Gloriosa, que em 1688, que conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Esses pontos foram importantes para que a Inglaterra se tornasse pioneira na questão da industrialização e na questão do uso das máquinas naquele tempo, ok? Aqui eu vou mostrar a vocês alguns inventos que aconteceram naquele tempo e o ano mais ou menos em que foram inventados, que transformou a sociedade daquele século, né? Veja que aqui estamos aí no século XVIII, 1764, quando foi inventado, certo, uma máquina de fiar funcionada à mão, né? Ela produzia 8 fios ao mesmo tempo. Isso aí era uma novidade para a época. Era uma coisa do futuro, né? E fazia o trabalho de dezenas de pessoas. Essa máquina aqui, ó, certo? Criada pelo carpinteiro James Hargreaves. Então ele fez isso aqui em 1764. Em 1765, James Watt, estudando melhorias para a máquina a vapor, aperfeiçoada por ele em 1765. O uso do vapor como fonte de energia tornava possível substituir a energia muscular, a do vento e da água, por uma energia mecânica. Daí sua importância. Então aqui, James Watt já traçando os primeiros modelos, as primeiras ideias de uma possível máquina a vapor. Isso no século XVIII, viu? Aí vamos em frente. Aqui nós temos a Wheat Farm.
Waterframe, aliás, cuja invenção é atribuída a Richard Arkwright, era uma máquina de fiar movida a água, enquanto aquela outra máquina de fiar era movida à mão e uma pessoa só fazia o trabalho de 10, essa aqui era movida a água. Era uma máquina de fiar mais rápida que a Jenny, aquela movida à mão, né? Que produzia fios grossos e resistentes necessários à produção de tecidos de algodão puro. Pelo fato da Waterframe utilizar água como força motriz, ela não podia ser instalada nas casas. Necessitava ser instalada numa indústria, num grande galpão, para poder funcionar. Veja que foram se evoluindo, né, as máquinas. Em 1785, uma outra máquina de tear, agora mecânica, inventada por Edmund Cartwright, iniciou a mecanização da tecelagem. Enquanto que as duas outras máquinas eram uma água e outra manual, essa aqui já era uma máquina mecânica, né? Movimentada já na questão da mecânica. Em 1807, já no século XIX, o barco a vapor foi criado. Aqui, ó, certo? O vapor saindo, e aí era uma novidade para a época, o barco a vapor. Aqui agora, nós temos em 1814, no século XIX, a locomotiva a vapor, né? O trem a vapor. Isso aqui foi uma novidade para a época muito grande. E aqui um exercíciozinho de fixação para vocês para terminar, ok? Qual a primeira indústria a usar máquinas na Inglaterra? Aliás, sim, qual a primeira indústria a usar máquinas na Inglaterra? Lá tem o nome. Por que os empresários ingleses se interessaram pelo ramo do algodão? Qual foi o motivo? Para funcionarem a vapor, as máquinas deveriam ser feitas de quê? Certo? Observando as imagens, quantos tipos de máquinas de tear foram criadas? Quais as mudanças que as máquinas a vapor trouxeram para a população do século XIX? Ok? Respondam ao seu caderno e até a próxima aula. Vamos estar lá. Até mais para vocês. Deus abençoe.